Bom dia a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no vídeo de hoje eu quero falar como a mudança promovida pelo governo Bolsonaro no método de divulgação dos dados da pandemia afeta a percepção que a sociedade civil tem sobre o compromisso que o governo tem com a transparência pública. O que é a transparência pública? Transparência pública é a necessidade ou é a tendência que um governo tem de divulgar os atos administrativos de interesse público. Então, quanto mais haja uma divulgação, uma explicitação desses dados, mais transparente é um governo. Transparência pública é um princípio implícito na nossa Constituição e explícito em várias legislações brasileiras, como a Lei de Acesso à Informação ou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Há vários mecanismos de promover, que o governo promove a transparência pública, principalmente com a chegada e a disseminação da internet, o que aqueles teóricos da administração pública chamam de governo eletrônico. Sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Vou falar que mudança foi essa que foi promovida, quais são as consequências para a transparência pública dessas mudanças, quais são as ações que o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União já estão tomando para combater essa mudança. E por fim, se você é uma pessoa que tem paciência, eu vou fundamentar o que é a transparência pública nesse estilo de vídeo que eu venho fazendo aqui no canal, de explicar as regras por trás das ações políticas. Se você gosta do meu trabalho aqui, peço que se inscreva no canal, dê o like ou dislike, comente aqui embaixo as suas dúvidas. Eu estou querendo fazer um vídeo respondendo as dúvidas semanais de vocês aos domingos. Então, continue aqui e vamos começar com o vídeo. Bom, o que ocorreu? A divulgação dos dados acerca da pandemia normalmente era feita por um boletim diário divulgado às 5 horas da tarde, às 17 horas da tarde. Isso era na época do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né? Havia uma coletiva de imprensa em que o Mandetta mostrava o número total de mortos da pandemia, o número de infectados e o número de mortos nas últimas 24 horas. Além disso, ele destrinchava quantos mortos haviam por estados, né? Então, ou seja, era um relatório específico acerca dos estados. O que é que aconteceu que o governo federal fez, né? O governo federal, ele deixou de registrar o número total de mortos na pandemia, o que elevava o Brasil na lista oficial feita lá pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, deixava o Brasil nos países com mais dificuldade, na lista dos países com mais dificuldade no enfrentamento à pandemia. E aí o governo deixou de registrar esses números totais e continuou registrando o número de mortes nas últimas 24 horas, mas passou a dar mais ênfase ao número de curados pelo Covid-19, né? Uma outra alteração importante foi que o governo ele deixou de divulgar às 17 horas e passou a divulgar às 22 horas, e a gente vai ver quais foram as explicações do governo acerca dessa mudança. E por fim, o portal do Poder Executivo, que dava esses dados todos destrinchados, ele por um momento saiu do ar, e quando ele voltou, ele foi totalmente reformulado e passou a constar dados mínimos. Não havia mais o total de contágios e mortes desde o início da pandemia, não há mais informações detalhadas por estados, e até a possibilidade de fazer um download dos dados, não existe mais essa possibilidade no portal.
o presidente Bolsonaro, ele disse que lá naquelas entrevistas que ele faz em frente ao Palácio do Planalto, ele disse que acabou agora a matéria no Jornal Nacional. Os telejornais, obviamente, por estarmos numa crise de pandemia e por ser de interesse da população saber como está o enfrentamento do governo acerca dessa pandemia, davam bastante ênfase a esse que é o nosso maior problema, né? O presidente Bolsonaro disse que o intuito era evitar essa mudança de horário, era evitar subnotificações e inconsistências. Pois bem, vamos fazer alguns comentários aqui, né? A mudança de horário, né? Para as 22 horas. Veja, um dos motivos porque Bolsonaro alegou retirar a Mandetta, porque a Mandetta estava virando estrela, estava crescendo muito. Obviamente, ele estava sobrepujando a própria imagem do presidente Bolsonaro e eles tinham ideologias, pontos de vista acerca do combate à pandemia totalmente opostos, né? E o fato dessa entrevista coletiva de Mandetta ser às 17 horas fazia com que grande parte dos cidadãos pudessem acompanhar diretamente essa entrevista. Virou até uma rotina do brasileiro acompanhar essas coletivas. 17 horas é um horário em que você que trabalha 8 horas, você já está nos finalmente do trabalho, então consegue acompanhar essas notícias. Quem está indo para a faculdade ainda não foi para a faculdade, então 17 horas é um horário onde as pessoas tinham disponibilidade para acompanhar, o que obedece ao princípio da transparência, né? O princípio da transparência indica que o governo tem que disponibilizar os dados públicos da forma mais clara e da forma mais acessível às pessoas. Então, a própria escolha das 17 horas dessa entrevista coletiva já revelava o compromisso do governo à época com a explicitação desses dados, a transparência desses dados, o convite da sociedade civil a participar desse combate à pandemia, né? E Bolsonaro fala que acabou matéria no Jornal Nacional. Os bastidores dão conta que ele queria evitar a exibição desses números pelos telejornais da noite, né? Obviamente que nem todos tinham disponibilidade ou saco para escutar uma coletiva de 1 hora de duração. Nem todos tinham a capacidade de interpretar aqueles dados, e os telejornais da noite faziam um resumo e dava tudo mastigadinho para aqueles cidadãos que gostam de uma vida passiva, gostam de que as pessoas deem as coisas mastigadinhas para eles, e isso evidentemente prejudicava o governo. O presidente disse que o intuito dessa mudança, no entanto, era, depois que ele deu essa declaração, que pegou mal, sempre ele dá uma declaração e desdiz a declaração que ele deu. Ele não costuma pensar muito antes de dar declarações, né? Ele disse que era para evitar subnotificações. Veja, se anteriormente ele dá uma declaração e a notícia dos bastidores que a função dessa mudança era evitar matéria no Jornal Nacional, era evitar o aproveitamento da imprensa para dar ênfase nisso que está gerando uma crise no governo, inclusive do ponto de vista internacional. Quando ele diz que faz essa alteração para evitar subnotificações, na verdade é contraditório com a própria ação dele, né? Porque a subnotificação ajudaria o governo e não prejudicaria. A subnotificação promove uma pouca incidência do real número de mortos e contaminados pela Covid-19. Então, não convence, obviamente, que essa mudança foi para evitar subnotificação. Tanto não convence que o portal saiu do ar. E quando o portal voltou, os dados oferecidos não destrinchavam mais os dados pelos estados, não ofereciam a possibilidade de download. Então, essa história de subnotificação não convence, obviamente.
Ministério Público Federal abriu uma portaria, que é a portaria número 7, de 6 de junho de 2020, onde ele promove uma notícia desse fato, né? E ele faz uma referência interessante aqui ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade do Supremo, ação direta de inconstitucionalidade 6351, onde o Supremo ele suspendeu a eficácia da medida provisória 928 de 2020, que incluía o artigo 6b na Lei de Acesso a Informações. Esse artigo era muito perigoso porque ele alterava a própria lógica do acesso a informações no Brasil. A nossa Constituição estabelece que o acesso à informação é a regra e o sigilo, ou seja, a restrição da informação é a exceção, né? Só há sigilo no caso de interesse social, interesse comum ou na defesa da intimidade. Por exemplo, uma informação que pode afetar a segurança nacional, então o sigilo pode ser feito. Ou uma informação que afeta a intimidade da pessoa, uma ação de guarda, as ações que correm lá nas varas de família, ações de guarda, ação ou nas varas da infância, ação de destituição do poder familiar, são ações que afetam a intimidade das pessoas, divórcio, separação. Então, nesses casos, a defesa da intimidade diz que esses processos devem correr em segredo de justiça. Só que, fora isso, a regra é o acesso à informação. Essa medida provisória, que vocês sabem, medida provisória é um ato privativo do presidente da República, então o governo edita uma medida provisória para tentar inverter essa regra, para a restrição à informação ser a regra e o acesso à informação ser a exceção. Evidentemente que isso contraria a Constituição, evidentemente que isso contraria toda a lógica da lei de acesso à informação, evidentemente que isso contraria o princípio e a prática da transparência pública. O ministro do Tribunal de Contas da União, também, Bruno Dantas, ele sugeriu que os tribunais de contas dos estados, junto com o TCU, junto com o convênio com as secretarias de saúde, eles promovessem, independentemente do governo, a divulgação desses dados às 18 horas da noite, em obediência ao princípio da transparência. O princípio da transparência diz que os atos administrativos e os dados públicos que envolvem dinheiro público têm que ser explicitados o mais claro e o mais simples possível para a população. Já eu vou falar disso para vocês. Vou falar agora, né, da questão dessa transparência pública, né? Qual é a ideia da transparência pública? A transparência pública, ela tem por função uma mudança da administração pública. Se a gente pensa em 3 modelos de administração pública, que é a administração patrimonialista, a administração burocrática e a administração gerencial, essa última que seria a que teria que ser predominante no Brasil atualmente, na modernidade, ela foca nos interesses do cidadão. Uma pequena aulinha. A administração pública patrimonial, ela é aquela que confunde os bens públicos com os bens particulares. É aquela que confunde o interesse público com o interesse privado. O governante ele se valeria do Estado para defender os seus próprios interesses. Então, uma administração pública patrimonialista é uma administração mais antiga, em que ainda prepondera em termos do próprio direito administrativo. Quando um servidor público vai ser nomeado, ele diz, toma posse do cargo. Isso ainda é uma herança da administração patrimonialista. O servidor não toma posse, ele exerce um cargo público, uma função pública. Depois veio a administração burocrática, que disse que essa administração pública patrimonialista, como confundir interesse público com o privado, a administração burocrática veio para resolver esse problema ao instituir a legalidade como a pedra de toque da administração pública. Os servidores públicos não fariam as coisas para defender interesses privados do governante, mas fariam o que a lei dissesse que era para eles fazerem. Então, o controle acerca dos atos públicos se dava a priori. Ou seja, se o servidor público obedeceu ou não à legalidade administrativa. Só que começou a se perceber que isso não estava dando muito certo, isso gerava uma burocracia muito grande, os serviços públicos não funcionavam, embora os servidores obedecessem à lei. E aí começou-se a pensar numa administração pública gerencial, que é a ideia de princípios
de instituir metas para os servidores públicos com foco no cidadão. A ideia não era só obedecer à lei, a ideia é que os serviços públicos tivessem efetividade, os serviços públicos tivessem impacto na vida do cidadão. Então o foco deixou de ser o servidor público, como era na autorreferente administração pública burocrática, e passou a ser o foco no cidadão. Qual era o impacto que esse servidor público gerava por meio dos serviços públicos na vida do cidadão? É essa a ideia de transparência pública, porque se são os cidadãos que financiam o governo através dos tributos, os governantes, eles têm que devolver esses tributos através de serviços públicos. E como é que o cidadão vai aferir se esses serviços públicos estão indo na direção correta? Através da ideia de transparência pública. Veja que transparência pública é um passo à frente da ideia de publicidade, que é um dos princípios consagrados no artigo 37 caput da Constituição. Porque a publicidade diz que depois que todo o caminho que vai desembocar no serviço público é feito, a gente publica esse ato. Só que esses atos anteriores não necessariamente seriam publicados. A ideia de transparência pública é quando o governo começa a promover um gasto público, o cidadão tem a condição de acompanhar esse gasto público, que a gente chama de despesa, em tempo real. Então é por isso que existem vários portais para acompanhar em tempo real esse gasto público. A lei, isso está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que um gestor público responsável é aquele que promove gastos públicos com planejamento e com transparência. Então, no próprio portal das transparência, e existem em todos os estados portais da transparência estaduais e também municipais, os cidadãos eles têm condições de acompanhar como esse gasto público está sendo conduzido até chegar na ponta, na vanguarda do gasto público, que é a prestação do serviço público. Então, o que a transparência gera? A transparência gera uma maior confiança do cidadão no serviço público e gera um compromisso, uma cooperação entre a sociedade civil e o governo. Então, para só dar um exemplo, quando o Mandetta divulga os dados às 5 horas da tarde e ele destrincha os dados pelos estados e ele diz quais são as ações que o governo está fazendo para a pandemia, o cidadão se convence que quando o governo diz temos que fazer quarentena, temos que fazer isolamento social, os cidadãos vão fazer isolamento social, tem a tendência de fazer mais isolamento social porque o governo está sendo transparente. Quando o governo começa a esconder os dados e passa a fazer exigências desproporcionais aos cidadãos, os cidadãos tendem a não cooperar com esse governo. Quando o governo é liberado um vídeo, aquele famoso vídeo da reunião em que estávamos chegando ao ápice da pandemia e não se falou da pandemia, os cidadãos tendem a desconfiar desse governo. Então, por isso que a transparência pública é muito importante. A transparência pública, inclusive, é o fundamento para algumas garantias constitucionais, como o habeas data, em que quando um servidor público, um agente público, tem informações pessoais relativas a um cidadão, o cidadão tem o direito de pedir uma certidão sobre essas informações pessoais, ou pedir a retificação desses dados que são incorretos. E se esse servidor público não concede isso, o cidadão pode provocar o judiciário através do habeas data. É por isso que temos pregão eletrônico também, ou seja, uma forma de licitação que é explicitada para todos. Esse conjunto de atos com a divulgação via internet, que é uma divulgação cada vez mais acessível, é que os americanos chamam lá de e-government, né? O que a gente traduziu por governo eletrônico. O governo eletrônico tem tudo a ver com a transparência. Então os dados têm que ser sempre disponibilizados da melhor forma possível. Hoje a melhor forma possível é como? É através da internet. Então quando um governo retira um portal do ar, restringe o acesso de dados, diz que a imprensa
imprensa, que é uma das fiscalizadoras dos atos governamentais. O objetivo é que a imprensa não divulgue isso. Esse governo não está agindo de acordo com a transparência e isso é muito prejudicial à própria confiança que os cidadãos têm acerca da potencialidade que esse governo tem de resolver os problemas públicos. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou aqui até aqui, sei que ficou muito longo. Até amanhã. Tchau.